Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Alexandre, palestrante do CELE, Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Hoje vamos falar sobre o benefício de uma sociedade espiritualizada. E como que vamos fazer esse comparativo e vamos fazer esse pensamento, essas ideias no vídeo de hoje. Nós vamos então usar do nosso manual, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos para o capítulo 1, onde vamos comentar as 3 revelações segundo o Espiritismo. E as 3 revelações são Moisés, Jesus e o próprio Espiritismo. Antes do povo hebreu chegar na Terra Prometida, o povo hebreu, se a gente não lembra, eles eram escravos no Egito. Moisés os libertou dessa escravidão e eles fugiram do Egito através do deserto, fizeram essa travessia em busca da Terra Prometida. Durante esse êxodo, durante esse percurso, esse povo era um povo que não dava valor nenhum à vida, era um povo muito selvagem. Então havia muitas discórdias, havia muitas disputas. Era um povo que a vida realmente não valia nada ou realmente muito pouco. Então Moisés, subindo no seu retiro para o Monte Sinai, desceu então com as tábuas das leis, com as 10 leis morais. E essas 10 leis morais atribuídas então a um Deus naquela época que precisava ser um Deus único e um Deus severo, um Deus poderoso, mas que era severo e que era punitivo. Porque aquele povo, naquele momento, precisava de algo assim, porque senão ele não respeitaria aquelas leis. Então Moisés, assim como muitos outros líderes na antiguidade, atribuiu aquelas leis a Deus. E então tinha as 10 leis morais, e a partir dessas 10 leis morais, então Moisés criou as outras 600 leis civis, que regulavam como que o povo a sociedade dos hebreus ia conviver em harmonia como uma sociedade. Então Moisés apresentou essas leis. E antes disso, imagine, se a gente acha que o mundo de hoje nosso tem muitas mazelas, tem muita violência, tem muitas guerras, imagine como que seria o nosso mundo hoje sem nenhuma lei, sem nenhum código de conduta moral, sem nenhum recurso para regularizar a nossa vida em sociedade, com 8 bilhões de pessoas aí no mundo. Pois é, os hebreus naquela época era assim, não tinha lei, não tinha regra, não tinha nada. Então, para a gente ter uma ideia, nos dias de hoje, o princípio do olho por olho e dente por dente é uma lei absurda para nós, né? Mas naquela época era uma evolução. Para a gente ter uma ideia, no povo hebreu, antes das leis de Moisés, se eu tirasse a vida de uma pessoa, de uma família, a família que sofria a perda, ela vinha e acabava, exterminava com a minha família. Se eu tomasse um animal do rebanho de uma pessoa, essa pessoa vinha e tomava tudo que eu tinha de volta. Então era muito desproporcional as reações e as regras não existiam. Então quando Moisés estipulou olho por olho e dente por dente, já foi um salto de evolução para o povo hebreu. Junto com isso, paralelo com isso, Moisés então criou as leis civis, que foram mais de 600 leis, e o tempo foi passando, então os hebreus foram criando, além disso, várias regras, foram criando uma série de rituais, coisas que acabaram se distanciando dos princípios morais e realmente da palavra de Deus, das leis de Deus. Leis de Deus, essas 10 mandamentos, que até hoje, como princípio moral, são aceitas no mundo inteiro como regras de princípio moral. Não matarás, não roubarás e assim por diante. E passando então esse tempo, veio a segunda revelação,
que veio Jesus. E Jesus, então, disse que ele não veio destruir as leis e nem o que os profetas anteriores haviam trazido, mas que ele vinha para fazer e dar cumprimento às leis de Deus. E quando perguntado a ele quais eram as leis mais importantes, ele respondeu e resumiu os 10 mandamentos em apenas 2 mandamentos. Os 2 mandamentos, então, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente for pensar, se essas 2 leis forem cumpridas, todas as outras seriam desnecessárias. E Jesus disse ainda mais, que enquanto essas 2 únicas leis não fossem totalmente cumpridas aqui na Terra, que a Terra não passaria, que os céus não passariam. Ou seja, nós só vamos evoluir como mundo quando essas 2 leis fundamentais de Deus forem realmente cumpridas à risca. Porque se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não vou tirar a vida do próximo. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não vou desejar a mulher do próximo. Eu não vou roubar o próximo, porque eu não roubaria de mim. E assim por diante. Então Jesus veio com essa evolução, com essa inovação, porque o povo já havia evoluído um pouco a partir da última revelação. Nesse tempo, então, Jesus trouxe muitas mensagens, transmitiu suas mensagens através de parábolas, de histórias, que era uma forma onde todo mundo poderia entender. Porque sempre que a gente ouve alguma história, cada um de nós absorve o conhecimento de acordo com as suas experiências, de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua intelectualidade, de acordo com os seus sentimentos e com a sua história. Então, dessa forma, Jesus conseguiu que essas parábolas, que a sua mensagem, que as suas atitudes que ele tomou chegassem até os dias de hoje para nós como uma referência. E Jesus disse ainda mais, que nem todos ainda estavam preparados para ouvir e entender a moral que ele vinha trazendo, mas que ele enviaria no futuro um Espírito da Verdade que estaria junto de nós e nos acompanharia para nos servir de um farol, de um guia, para que a gente soubesse como nós devemos agir no nosso dia a dia, para que a gente se aproxime, para que a gente evolua e para que a gente chegue cada vez mais próximo do que Deus deseja para nós, que é a gente ir para um mundo mais elevado, para que a gente tenha uma moral mais elevada, para que a gente vá evoluindo como espírito, para que a gente se torne um espírito cada vez melhor, para que a gente se torne cada vez mais amor, para que a gente valorize cada vez mais o próximo, para que a gente respeite cada vez mais o próximo, para que a gente tenha uma sociedade, para que a gente tenha um mundo muito melhor. Então, a gente ainda está muito longe disso. Nós vivemos num mundo onde, nos dias de hoje, 35% da população mundial, mais de 1 bilhão e 800 pessoas, não tem acesso à água tratada. 43% da nossa população não tem acesso a saneamento básico. Então ainda nós temos uma distância muito longa a seguir. A gente vai demorar ainda para chegar num mundo melhor, num mundo mais evoluído, para que o nosso mundo transcenda essa fase que a gente está passando. Mas, por outro lado, se a gente olhar para o tempo antes de Moisés, a nossa evolução foi enorme. Mas a evolução, ela não dá saltos. A gente não dorme hoje de uma forma e acorda amanhã muito mais evoluído. O que nós podemos fazer é lutar, estudar, para que a cada dia a gente seja um pouquinho melhor do que nós fomos ontem. E assim, aos pouquinhos, nós vamos construindo a nossa evolução e nós vamos nos melhorando como espíritos. E da mesma forma acontece com o mundo. Para o mundo inteiro, a regra e o princípio é o mesmo. A natureza não dá saltos, o mundo não dá saltos evolutivos. E nós, como seres humanos, também não. Nós temos, sim, na verdade, algumas épocas que a gente evolui mais na tecnologia, que a gente evolui mais nas ciências, mas gradativamente. Se a gente tem essa consciência, então a gente precisa
buscar um norte, a gente precisa ter onde beber, uma fonte para beber de conhecimento, que é através desse conhecimento que a gente vai trocando, que a gente vai adquirindo, através da ciência, através do espiritismo, a gente vai evoluindo, vai aprendendo e vai cada dia buscando, então, ser um pouquinho melhor do que ontem. Não é eu tentar ser melhor que você tentar ser melhor do que os outros. É cada um de nós olhar para dentro da gente, olhar para dentro de nós, olharmos o que nós fizemos e o que nós podemos fazer melhor a cada dia, no dia de hoje. Porque o dia de hoje ele não é à toa que se chama presente. Se a gente for olhar, for pensar, presente, a gente está, cada dia que a gente acorda, que a gente está respirando, que a gente está aqui nesse mundo, que a gente está aqui nesse planeta, que a gente está podendo presenciar essa natureza, que a gente está podendo estar junto das pessoas que a gente ama, cada dia é um presente. E esse presente, a gente tem que aproveitar ele como um presente, como uma dádiva. Então, se a gente está tendo essa oportunidade, a gente tem que fazer o presente, o dia de hoje, melhor do que nós fizemos no dia anterior. Esse é o princípio da evolução. Isso é o que Jesus espera de nós. Isso é o que nós, querendo evoluir, devemos esperar e devemos praticar. É fácil? Não, não é fácil. Nós temos dias bons, temos dias médios, temos dias ruins, mas a gente tem que estar firme, a gente tem que estar estudando, a gente tem que estar se esforçando para que a gente, cada dia, a gente consiga ser uma melhor versão de nós mesmos. E um grande manual, que é o Espírito da Verdade, que é o Espiritismo, que alia ciência com religião. Aliás, a ciência e a religião já brigaram muito e hoje em dia eles estão cada vez mais convergindo. Já existem estudos que comprovam que pessoas que estão doentes melhoram a partir de orações, que as pessoas que têm fé se curam um percentual muito maior do que as que não têm, e assim sucessivamente. Então, se a gente for olhar a sociedade espiritualizada, que é uma sociedade onde ela entende que as coisas não terminam aqui, que a vida não termina aqui e que a gente continua e que tem esperança num mundo melhor, numa vida melhor, é uma sociedade que vai melhorando, que vai evoluindo, aonde um vai tratando melhor o outro, onde um respeita melhor o espaço de outro, onde um quer fazer o melhor que puder em benefício do próximo. Porque se a gente quer uma vida melhor para nós, a gente precisa contribuir para que ao nosso redor, para que o mundo ao nosso redor também seja melhor. E essa mudança, essa melhora do mundo, ela não é automática e ela não é linear. Ela depende da nossa mudança individual. Cada um de nós, apesar de a gente se achar um grãozinho de areia, é importante para que as montanhas se formem. Então, vamos juntos estudar, aproveitar esse legado que Jesus deixou para nós. Vamos aprender, vamos beber nessa fonte, vamos estudar para que a gente possa ser cada dia melhor, para que a gente cada dia seja um pouquinho melhor do que ontem. E assim nós vamos contribuindo para uma sociedade mais justa, para um mundo mais justo, para um mundo melhor, onde nós seremos irmãos de verdade, desejando e fazendo o melhor que cada um de nós pode para ajudar o próximo e assim melhorando a vida de todos. Fico muito feliz de ter dividido esse tempo aqui com vocês, de ter repassado um pouquinho a história do Espiritismo e até a próxima, pessoal. Foi um privilégio estar junto aqui de você hoje. Um grande abraço.